Olá, amigos, amigas da rede social. Vamos iniciar nossa live das 6h30 da tarde, 18h30, hoje com o tema Faculdades Públicas de Jaboticabal. Daqui a pouco vocês vão entender porque eu coloquei no plural faculdades públicas. Eu já, aí no meu Face está o endereço do stream, quem quiser entrar nesse bate-papo falando também, com imagem, usem o endereço do stream, né? StreamYard. Bom, mas vamos lá. Eu queria começar essa live falando de uma coisa pessoal. Eu não gosto muito disso, mas nesse caso eu não posso deixar de falar. A Unesp em Jaboticabal tem uma importância imensa na minha vida, né? Eu vim para Jaboticabal com 17 anos de idade, justamente para fazer o curso de agronomia na Unesp. Eu não conhecia a cidade, nem conhecia a agronomia da Jaboticabal. Eu estava estudando, estava olhando para Piracicaba, e queria estudar em Piracicaba. E vim, naquela época tinha um vestibular no meio do ano, em junho, vim para Jaboticabal em junho, prestei o vestibular, comecei aqui o curso em agosto. Acho que, na verdade, o vestibular foi em julho, viu? Comecei o curso em agosto. Gostei tanto que eu falei, não vou prestar Piracicaba, não. E não prestei. Fiquei aqui, acabei a faculdade aqui, minha mulher era colega de turma, nos conhecemos, começamos a namorar, nos casamos, temos 5 filhos, 3 netos, 1 a caminho. Então, Jaboticabal, para mim, tem a Unesp foi o elo de ligação da minha com Jaboticabal. Foi por aí que eu vim para Jaboticabal. E tenho um imenso carinho pela Unesp e muito mais ainda pela cidade de Jaboticabal. Afinal, já são 45 anos de vida aqui na cidade de Jaboticabal. Bom, pode somar, vocês vão descobrir minha idade, 62 anos. Não é? Mas vamos lá, vamos falar um pouco da história das nossas faculdades públicas. Nós temos faculdades privadas também, a São Luís é a mais importante, não é? Já com uma vida longa, talvez uns 50 anos de vida, São Luís, aqui em Jaboticabal, mas vamos falar especialmente das faculdades públicas. E nós tivemos, antes da Unesp, outras iniciativas, outras experiências de faculdade na cidade. Tivemos, na década de 20, uma tentativa de instalar uma faculdade de agricultura em Jaboticabal. Aos moldes, já tinha uma faculdade em São Paulo, que é a faculdade, a Exalc de Piracicaba, de agronomia de Piracicaba, foi criada no final do século XIX, ou começo do século XX, e Jaboticabal pensou e começou, instalou uma faculdade de agricultura na década de 1920 aqui. Mas que não foi adiante isso, por absoluta falta de alunos, né? Nós ainda estávamos numa região do estado que tinha pouca coisa para frente, né? Depois que vieram outras cidades, foi Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis. Então, não tivemos alunos. Essa faculdade não deu certo por falta de alunos. Vamos lembrar que na década de 20, uma grande parte da população sequer frequentava o grupo escolar, que é o começo do ensino fundamental hoje, não é? Bom, mas nós tivemos uma outra experiência que foi mais exitosa, embora também não tenha durado. Em 1923, foi instalada em Jaboticabal, olha só, uma faculdade de odontologia e outra de farmácia. 2 faculdades públicas instaladas em 1923 em Jaboticabal. E, em 1930, essa faculdade, por razões políticas, né, no momento que nós tivemos uma disputa política no Brasil, né, iniciou o governo Getúlio Vargas, depois São Paulo teve um movimento constitucionalista, Jaboticabal foi fechada a faculdade de odontologia e farmácia aqui na nossa cidade. E os alunos foram transferidos para Ribeirão Preto.
Então, por uma absoluta razão política, e não foi por falta de alunos, não. Nós tivemos a faculdade de odontologia e farmácia. Veja o que teria sido para Jaboticabal se tivesse essas duas faculdades continuado na nossa história, né? Mas perdemos. Eu queria até lembrar aqui algumas pessoas, né, que formaram e que depois fizeram vida profissional em Jaboticabal. No caso dos dentistas, né, nós temos o seu João Niero, Adolfo Facchini, o Ivo Poli, né, o Zé Ernesto Poli é da família, e tivemos uma mulher que não se formou, mas foi estudante. Eu até imagino, pois eu estou vendo a Carlota aqui com a gente, né? Uma mulher estudando numa faculdade pública na década de 20, com as restrições todas que havia a mulher na sociedade. Eu nem sei se já a mulher tinha obtido o direito de votar na década de 20. Por um longo tempo, a mulher não podia votar. Então, nós tivemos a Alzira Geraldo Martins Morelli, frequentou um ano da escola da faculdade de dentista e não completou. Entre os farmacêuticos também, certamente, muita gente vai lembrar. Seu Aurélio Niero, o Argel Roma, seu Diógenes Roma, que hoje dá o nome... ele fez medicina também, o Diógenes, na Universidade de Jaboticabal, né? Em outra cidade. Ele dá o nome à farmácia municipal. E o seu Armando Lerro, que foi formado também na faculdade aqui da farmácia, que por muito tempo, né, foi proprietário da loja Colombo, né? A gente conheceu mais ele por isso do que pela sua formação como farmacêutico, mas foi formado. Então, nós tivemos essa breve história de 7 anos da Faculdade de Odonto e Farmácia em Jaboticabal. E, definitivamente, nós conquistamos uma faculdade pública em 1964. Nós tínhamos a área que é da Unesp hoje, uma área grande, não é? Mais 300 alqueires. Acho que são 370 alqueires, ao engano da minha parte, a área da Unesp. Se alguém lembrar direitinho, me corrija aí, ou me dê o valor correto. Então, nós tivemos... A área da Unesp foi uma doação da família Ruete, mas antes da Unesp. Era um patronato, depois virou colégio agrícola. Em 1964, foi instituída a Faculdade de Jaboticabal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal. A primeira turma, que foi uma turma de agronomia, entrou em 1966. Essa foi a primeira turma que frequentou a Faculdade de Jaboticabal. E se formou em 1970. Essa é a primeira turma. Depois nós tivemos os cursos de veterinária e zootecnia também sendo implantados na cidade, e a Unesp se constituiu, né? A Faculdade de Jaboticabal se constituiu. No final da década de 1970, eu lembro que o professor Marcos Giannone era o diretor, e o professor Carlos Amadeu era o vice-diretor. Foi criada a terceira universidade em São Paulo. Nós tínhamos a USP em São Paulo, e em outros lugares, né? A USP tem campus em Ribeirão, em Bauru, em Piracicaba, e tínhamos a Unicamp, em Campinas. E em 1976 foi criada a Unesp. Havia várias faculdades que a gente chamava à época de institutos isolados, aqui em Araraquara, em Franca, em Rio Preto, em Presidente Prudente, Assis, né? Bauru veio depois, Bauru veio mais tarde. Então, havia vários institutos isolados que foram juntados e se constituiu a Unesp, 1976. Já tínhamos 10 anos de faculdade e aí passamos a integrar
à Unesp. Bom, essa história tem outras questões importantes para a gente considerar. Eu tive a felicidade e o prazer de reforçar os laços, enquanto prefeito municipal, da cidade com a nossa Unesp. A Unesp, a área já tinha sido doada para a Unesp, mas não havia ainda uma escritura pública que referendasse isso. E na época que eu fui prefeito, nós assinamos, né, com autorização da Câmara Municipal, fizemos uma solenidade de assinatura da escritura pública da Unesp, garantindo a área do aeroporto, que continuasse, né, sendo gerenciado pela prefeitura, também a área que hoje é o aterro sanitário, né, que na época era um lixão a céu aberto, ficasse para a prefeitura. E mais adiante, inclusive, tivemos uma outra conversa com a Unesp, já na época que a Maria Carlota foi a prefeita nossa, que permitiu a passagem dos emissários de esgoto pela área da Unesp, que o esgoto de Jaboticabal é tratado após a área da Unesp. Não é? Então, essa é uma relação que tem muitos episódios. E sempre a gente tem que pensar nessas questões, pensar na importância da Unesp para Jaboticabal. E nos conflitos também, né? Às vezes, e com razão, as pessoas reclamam do barulho dos alunos, né? Jovens em república. Né? Isso é um problema, né? Que a gente tem que administrar e tentar resolver. Eu lembro que quando, em 75, eu vim para cá, eu morei na Rua dos Trabalhadores, número 645. Perto da onde foi a vivenda, depois de hoje é o colégio do Iripode, né, que já chamou Equilíbrio também. Bom, e a gente sempre discutia, e continua discutindo, a importância da Unesp para Jaboticabal. Havia um certo conflito com o pessoal que alugava a casa, porque os estudantes vinham, a cidade era menor, e alugavam uma casa em 6, 7 pessoas, né? E o aluguel subia, prejudicava o pessoal local. E foi por muito tempo foi assim. Até que houve, dos empreendedores da cidade, uma decisão de construir predinhos, apartamentos para os estudantes, especialmente aqui no bairro onde eu moro, que é o Nova Aparecida. E aí virou um negócio, né? Porque a população estudantil na cidade é muita gente, são mais de 2.000 pessoas que vêm para Jaboticabal, entre graduação e pós-graduação, né? Demanda casas, né? Demanda local de moradia. Então, isso estimulou uma parte dos construtores nossos, né, a investir, e hoje talvez a gente tenha até um excesso de oferta, pelo menos pelas placas que eu vejo, muito aluga-se, muito vende-se, um excesso de oferta de moradias para os estudantes. A Unesp é muito importante também como geradora de emprego, né? Ela chegou, nos momentos áureos, ter 1.000 pessoas empregadas, ocupadas. Hoje não tem tanto. Diminuiu o número de funcionários, diminuiu o número de professores, mas a receita que vem para a Unesp, a receita do Estado que vem para a nossa faculdade, é muito importante para Jaboticabal. Chegou algum momento a se comparar com a arrecadação da prefeitura. Então, é como se Jaboticabal tivesse 2 arrecadações da prefeitura. E uma boa parte dessa receita, né, vai para os salários e é gasto no comércio local. Certamente, nesse momento agora de pandemia, que as aulas não estão acontecendo, né, o comércio deve estar sentindo. Os estudantes não estão comprando aqui. Né, tiveram que negociar, e alguns inquilinos não locatários concordaram, o valor do aluguel. Então, a faculdade traz para Jaboticabal uma importância muito grande. Né? Eu queria também destacar
mais duas coisas. Primeiro, a nossa faculdade, a nossa Unesp de Jaboticabal, ela tem uma garantia de uma arrecadação fixa, que foi conquistada no final da década de 1980, na época do governador Quércia. O governador Quércia fez o decreto garantindo às universidades públicas que elas recebessem 9,57% do ICMS do Estado, que é o principal imposto do Estado. Então, desde essa época, as faculdades recebem um valor fixo, baseado na... Fixo não, mas percentualmente fixo, baseado na arrecadação do Estado. Né? E eu, como deputado, eu tive a satisfação de lutar na Assembleia para que isso continuasse. Né? Havia o governador da época, já faleceu, Mário Covas, queria reduzir esse 9,57. Nós iniciamos uma luta democrática e mantivemos esse 9,57. Uma outra luta importante também foi a instituição do ensino noturno. A Constituição do Estado de São Paulo, que é uma Constituição de 1989, diz que 30% das vagas das universidades públicas tem que ser de ensino noturno. Né? E a gente, em Jaboticabal, não tinha. E nós conseguimos, aí, com o tempo, ter dois cursos noturnos, biologia e administração. Aliás, acho que os estudantes de Jaboticabal poderiam se atentar mais para isso. Às vezes, faltam, nas chamadas dos vestibulares desses cursos, especialmente de administração, sobram vagas. Né? Então, acho que o pessoal poderia se inscrever mais fortemente no vestibular aqui da Unesp. E a última coisa que eu quero falar, eu quero passar depois a palavra para a Carlota, né? Hoje nós estamos com uma ameaça à Unesp e às universidades do Estado de São Paulo, a USP e a Unicamp. O governo Dória mandou um projeto para a Assembleia Legislativa dizendo que as reservas financeiras das universidades vão ser pegas, né? Vão ser recolhidas, é o termo técnico, pelo Estado. As universidades trabalham, elas têm autonomia universitária de gestão e elas trabalham normalmente com uma reserva financeira que passa de um orçamento para outro. Que foi muito importante, por exemplo, em 2019, que nós tivemos dificuldades, a Unesp especialmente, de garantir o pagamento, o 13º atrasou, então essa reserva financeira foi importante. Então as universidades têm essa tradição de ter uma reserva financeira. E o governador está querendo acabar com isso. Né? E é uma luta que nós temos que nos empenhar, abraçar essa causa e dizer não, tá? Dizer não, porque isso é um enfraquecimento da universidade. É um enfraquecimento da Unesp, mas certamente isso também traz prejuízo para a população, para o povo de Jaboticabal. Bom, então, vejam que é uma história cercada de fatos, cercadas de personalidade, cercadas de pessoas, né? Então, eu vi aí, tanto na farmácia quanto na odontologia, a família Niero presente, né? Então, eu queria conversar um pouquinho disso com a professora Carlota, né? Seu João Niero foi dentista e seu Aurélio Niero, acho que o Aurélio eu conheci, Carlota, minha memória não está... Foi farmacêutico, formados aqui em Jaboticabal. Maria Carlota é Maria Carlota Niero Rocha. Né? Então, isso. Carlota, você viveu um pouquinho mais do que eu essa história, né? Na década de 60, representou para Jaboticabal. Imagino, Jaboticabal, em 1960, cidade que tinha, sei lá, 35, 40 mil habitantes, chegando a uma universidade que trouxe gente de todo o país para cá, não é? Estudantes. Hoje, inclusive, vem pessoas do mundo inteiro, do mundo inteiro é exagero da minha parte, mas de outros países, da América Latina, da África, estudar aqui em Jaboticabal.
né? Então, isso trouxe uma relevância para a cidade muito diferente. Como é que... Fala um pouquinho do seu Aurélio Nero, do seu João Nero aí, né? Que foram tão importantes. Então, os dois estudaram. O tio João teve consultório particular como dentista, mas ele também trabalhou no Estado, né, naquela unidade que ficava do lado do Estadão, porque ele foi funcionário, servidor do Estado. O tio Aurélio só na farmácia Niero, ali na Rua Barbosa, e ficou na farmácia todo o tempo, e a gente brinca na família, Bacana, que quem não fez uma parte fez farmácia, que tem as meninas do Azeite, a Ofélia, o Rinaldo Niero, meu primo, que depois deu aula como farmacêutico lá na saúde pública em São Paulo, o pessoal de Araraquara, que também tem os parentes em Araraquara, todo mundo na farmácia. E uma parte fazia história e geografia. Então, a gente brinca, né? Uma parte com as ciências humanas e a outra parte com as ciências físicas, biológicas, etc., aí na família. Então, eu considero muito importante. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que o seu Celeste Poli, pai do Ernesto, doutor Celeste Poli, foi nosso dentista da família, ainda é até hoje, e ele trabalhou como protético para o tio João quando ele tinha desde os 11 anos de idade. Então, as famílias se entrelaçavam realmente, imagina isso. E hoje, o Zé, meu irmão, e o Zé Ernesto são caríssimos amigos, a gente tem amizades assim, de família. Mas eu queria deixar, porque eu não sabia o meu contentamento de saber que a dona Alzira, né, na década de 20, como mulher, tudo bem que ela não terminou, mas ela deu um passo muito importante para a presença das mulheres nas universidades. E isso me deixou imensamente feliz, viu, Bacani? Muito, muito mesmo. A história de Jaboticabal é muito rica. Você lembra quando nós fizemos um museu de rua, na sua época, que o arquiteto Júlio Abel falou para a dona Zina Cirati, nossa querida Zina Cirati, que Jaboticabal tinha história para fazer inúmeros museus de ruas contando, de fato, a história dessa nossa querida cidade de Jaboticabal. Obrigado, Carol. Você lembrou de uma coisa? Eu tinha meio esquecido. Museu de rua nós colocamos... Hoje dá até para ver em termos virtuais, né? Na época eram não sei como que... Cartazes... Eram umas placas próprias, né? Umas placas com pé de cimento, né? Colocado, com fotografia, colocando a nossa história. Eu lembro, nós colocamos lá na Praça Joaquim Batista, né? Doutor Joaquim Batista. Muito bonito. E depois foi para as escolas. Depois foi para as escolas. Está na hora de fazer mais alguma coisa desse tipo. Agora pode fazer virtualmente, né? É mais fácil. Mas uma boa lembrança. Muito obrigado, Carlota, pela participação. Deixa eu falar uma coisa. Você falou, quando você falou do seu Armando Lerro, você confundiu aí o comércio deles, do seu Armando Lerro, é a Casa Lerro, que tem 121 anos e existe até hoje. Tá certo. Desculpe. Bom, seu Armando Lerro, então, foi formado em farmácia aqui em Jaboticabal e foi comerciante também. Não é? Jogador de tênis, viu, Carlota? Na década de 50, ele jogava tênis com Hélio Bicudo, que foi promotor de justiça em Jaboticabal. Isso é uma outra história, na década de 1950. Obrigado, Carlota. Obrigada, Bacarim. Bom, quero aqui destacar a presença da Regina Torres, do Flávio, do Adriano. Boa noite, professor Bacarim. Maria Natalina Souza Fonseca, Isilda Anjos, a Rosária Francisca, Zé Ernesto Poli, né? Que
continua com a tradição aí dos dentistas da cidade, a Miriam Rodrigues Alves, o Nonato, tudo bom? Zé Antônio Azevedo, boa noite, professor Bacarim, Cláudia Guzmão, Kelly Martins Ribeiro. Quero agradecer também o apoio do André Jus, muito obrigado, André, Jonathan Alexandre, Eugênio Ferreira, o André Jus continua insistindo aqui, não é? Vou mostrar aqui uma fala da Cláudia Guzmão, Faculdade de São Luís, saudosos irmãos Martins, grande família, meus grandes vizinhos queridos. O Afonso, o Valdemar Martins, não é? Ambos já falecidos, né? Mas muito importante também na história da nossa cidade. André Justo está insistindo aqui no apoio. Obrigado, André. Eugênio Ferreira, Eugênio está dizendo, poderia explicar o que você está falando? Ué? Eugênio acho que está comentando com alguém. A criação do SISU possibilitou que muitos jovens ingressassem na universidade pública através da nota do Enem. Hoje, infelizmente, essa possibilidade ficou remota. Muitas universidades públicas não têm mais extensão para atender ingresso do SISU. Isso é uma outra grande discussão que a gente tem que fazer, né? Porque os jovens tiveram muitas outras oportunidades de estudar no governo do Lula, da Dilma, com o FIES, com o ProUni, foi criado o Enem, as possibilidades através do SISU. O Sarge teve uma filha formada dessa forma, né, Sarge? E hoje isso está sendo desfeito, né? Sendo desfeito, as oportunidades de ensino hoje são muito menores. Carlos Eduardo de Paula, boa noite, Bacarinha, Cláudia Guzmão, Isabel Ferreira, o Adriano Fonseca, as histórias da faculdade do nosso município, a história mostra a sua importância na época para a região. Com administração séria e competente, muita solidariedade, podemos crescer adequadamente, pensando no fortalecimento da economia, mas também na qualidade de vida de todos. É isso aí, Adriano. Cláudia. A Isilda dos Anjos. Deixa eu ver aqui. O Cirso Ferreira, boa noite. O Nelson Barbieri também participando. Então, é isso, tá? A história tem que ser contada. Tem que ser contada, ela não é obra de uma, duas pessoas, é obra de vários acontecimentos. E, certamente, na nossa cidade, a história das faculdades, especialmente das escolas públicas, mas também das escolas privadas, né, tem uma importância muito grande, né? A nossa economia, a nossa vida social, a nossa vida econômica se baseia muito, o crescimento da cidade se deveu, em grande parte, depois da década de 60, à Unesp tendo instalado o campus aqui, né? E a gente não pode esquecer, e acho que temos que estreitar as relações da comunidade com a universidade, especialmente num campo. Eu acho que a gente explora, já tem muitas iniciativas nisso, várias empresas, várias do setor industrial, surgiram a partir do conhecimento gerado da Unesp, tá? Instaladas na cidade de Jaboticabal. E instalado em outros locais também. Mas acho que a gente pode avançar mais em relação a isso. Pensar no que tem de acúmulo na Unesp e transformar esse acúmulo em geração de emprego e renda, criando novas empresas na cidade. Desejo uma boa noite a todos, um bom final de semana, e semana que vem a gente continua com outras lives. Até mais, gente.